Há poucos dias, um vídeo divulgado pela mídia estatal iraniana lançou um aviso inquietante ao mundo. As imagens eram claras, calculadas e simbólicas. Drones Shahed apareciam em voo, cruzando o céu, seguidos por cenas de alvos navais sendo atingidos com precisão. A mensagem era direta. O Irã estava observando cada movimento dos navios americanos na região, e caso Washington atacasse Teherã, responderia com força total. O que parecia apenas uma ameaça propagandística, rapidamente se transformou em realidade, elevando drasticamente a tensão no Golfo Pérsico. Na madrugada de terça-feira, em um episódio que surpreendeu até mesmo analistas militares experientes, um drone iraniano Shahed surgiu de forma inesperada próximo ao porta-aviões USS Abraham Lincoln. A embarcação americana navegava a aproximadamente 500 metros da costa sul do Irã, em uma área extremamente sensível do ponto de vista estratégico. O drone começou a realizar manobras diretas em direção ao navio, ignorando protocolos de advertência e medidas claras de desescalada adotadas pelas forças dos Estados Unidos. Durante minutos críticos, a situação permaneceu suspensa em um perigoso limiar entre contenção e confronto direto. Quando ficou evidente que o drone não recuaria, um caça F-35 decolou do convés do USS Abraham Lincoln. Em questão de instantes, o drone foi interceptado e abatido antes que pudesse representar uma ameaça concreta ao porta-aviões ou à tripulação. Poucas horas depois, autoridades americanas confirmaram oficialmente o incidente, classificando a aproximação do drone como agressiva e potencialmente perigosa. Segundo o comando militar responsável pela região, a decisão de neutralizar o alvo foi necessária para proteger vidas e equipamentos americanos. O momento do incidente levantou ainda mais suspeitas. O abate do drone ocorreu exatamente no mesmo dia em que embarcações iranianas foram acusadas de ameaçar um navio-tanque com bandeira americana no Golfo Pérsico, com indícios claros de tentativa de abordagem forçada. Esses dois episódios quase simultâneos não foram vistos como eventos isolados, mas como parte de um padrão de provocação cuidadosamente sincronizado. Tudo isso aconteceu às vésperas de negociações diplomáticas sensíveis entre representantes dos Estados Unidos e do Irã, previstas para acontecer ainda naquela semana. Do ponto de vista estratégico, atacar ou provocar um porta-aviões americano poucas horas antes de conversas diplomáticas diretas não é apenas um ato hostil. É uma jogada arriscada que sugere uma profunda divisão interna dentro do regime iraniano. Enquanto canais diplomáticos indicavam disposição para o diálogo, ações militares no terreno pareciam trabalhar ativamente para sabotar qualquer possibilidade de acordo. Analistas apontam que, dentro do Irã, diferentes centros de poder disputam influência e nem todos têm interesse em reduzir tensões com Washington. A presença do USS Abraham Lincoln na região não era casual. O grupo de ataque do porta-aviões foi deslocado para o Oriente Médio por ordem direta do presidente dos Estados Unidos em resposta ao aumento das ameaças regionais. Sua missão era clara: dissuadir agressões, proteger rotas marítimas vitais e enviar um sinal inequívoco de que qualquer ataque a interesses americanos teria consequências imediatas. O encontro com o drone iraniano mostrou o quão frágil é o equilíbrio atual e como um único erro de cálculo poderia desencadear uma escalada de grandes proporções. Especialistas em segurança regional alertam que o uso de drones é uma ferramenta ideal para esse tipo de provocação controlada. Eles permitem testar limites, gerar manchetes e medir reações, sem recorrer imediatamente a um confronto direto entre forças convencionais. No entanto, quando um drone se aproxima perigosamente de um porta-aviões nuclear, a margem para erro praticamente desaparece. Qualquer falha técnica, qualquer decisão tardia poderia resultar em perdas humanas e abrir caminho para um conflito muito mais amplo. O que torna esse episódio ainda mais alarmante é o contexto histórico.
O Golfo Pérsico já foi palco de inúmeros incidentes envolvendo navios militares e comerciais, muitos deles terminando em crises internacionais prolongadas. A lembrança de confrontos passados e de escaladas inesperadas pesa sobre cada decisão tomada hoje. Cada movimento é observado, analisado e reinterpretado por aliados e adversários em todo o mundo. Enquanto autoridades americanas reiteram que a prioridade continua sendo a diplomacia, elas também deixam claro que todas as opções permanecem sobre a mesa. O recado é simples: diálogo é possível, mas somente se houver um parceiro disposto a respeitar limites básicos. A aproximação do drone Shahed ao USS Abraham Lincoln lançou dúvidas profundas sobre essa disposição e levantou a pergunta que agora domina bastidores diplomáticos e círculos militares: se este foi apenas um aviso, o que virá a seguir? E quem realmente controla o rumo das ações do Irã neste momento crítico? Horas depois do incidente envolvendo o drone Shahed, abatido próximo ao USS Abraham Lincoln, uma nova situação elevou ainda mais o nível de alerta no Golfo Pérsico. Enquanto o mundo ainda digeria as imagens do confronto aéreo, embarcações iranianas rápidas se aproximaram de um navio-tanque com bandeira americana no Estreito de Hormuz. O local não poderia ser mais sensível. Por ali passa uma parte significativa do petróleo transportado por via marítima no planeta. E qualquer incidente naquela estreita faixa de água tem impacto imediato nos mercados globais e na segurança internacional. De acordo com informações confirmadas por autoridades americanas, as lanchas iranianas realizaram manobras consideradas intimidatórias, chegando a ameaçar uma possível abordagem forçada ao navio. O episódio foi tratado como extremamente sério, porque havia indícios de que cidadãos americanos estavam a bordo. Caso a embarcação tivesse sido tomada, o Irã não teria apenas capturado um ativo comercial, mas sim pessoas, o que transformaria a situação em uma crise de reféns com consequências imprevisíveis. A tentativa falhou, mas o simples fato de ter sido executada já foi suficiente para disparar alarmes em Washington e entre aliados regionais. Para analistas de segurança, o episódio no Estreito de Hormuz segue um roteiro conhecido. O regime iraniano tem um longo histórico de usar detenções, apreensões e ameaças marítimas como ferramenta de pressão política. A memória do mundo volta inevitavelmente a 1979, quando diplomatas americanos foram mantidos reféns em Teherã por mais de um ano. Aquele evento não apenas marcou profundamente as relações entre os dois países, como também definiu um padrão de comportamento que ainda hoje influencia decisões estratégicas. O momento escolhido para essa provocação também chama a atenção. As manobras ocorreram justamente quando Estados Unidos e Irã se preparavam para retomar conversas diretas, algo raro desde o conflito de 12 dias ocorrido no ano anterior. Em vez de criar um ambiente minimamente estável para o diálogo, as ações no mar sugeriram o oposto. Para muitos observadores, a mensagem implícita foi clara. Alguém dentro do sistema iraniano estava disposto a aumentar o risco de confronto para ganhar vantagem ou simplesmente para impedir que as negociações avançassem. No Pentágono, a leitura foi imediata. Fontes militares indicaram que os dois incidentes, o drone e a tentativa de abordagem do navio-tanque, não poderiam ser tratados como coincidência. Ambos revelariam uma estratégia de pressão gradual, testando os limites da resposta americana sem cruzar oficialmente a linha de um ataque direto. Esse tipo de ação coloca os Estados Unidos em uma posição delicada. Reagir de forma excessiva pode ser interpretado como escalada, enquanto uma resposta branda pode ser vista como sinal de fraqueza. Do ponto de vista militar, o Estreito de Hormuz é um dos pontos mais monitorados do planeta. Navios de guerra, sistemas de vigilância aérea e inteligência eletrônica acompanham cada movimento na região. Ainda assim, o risco de erro permanece alto. Em ambientes congestionados, com embarcações civis e militares operando lado a lado, um cálculo errado
Uma interpretação equivocada ou uma decisão tomada em segundos pode desencadear um confronto que ninguém planejava. É exatamente esse cenário de ambiguidade que torna a situação tão perigosa. Ao mesmo tempo, autoridades americanas reforçaram publicamente que a prioridade continua sendo evitar uma guerra aberta. O discurso oficial insiste que os Estados Unidos preferem resolver disputas por meio da diplomacia, mas deixam claro que protegerão seus cidadãos e interesses com todos os meios necessários. Essa dualidade diplomacia, combinada com prontidão militar, reflete a complexidade do momento atual. Não se trata apenas de conter o Irã, mas de administrar uma crise em que múltiplos atores regionais observam atentamente cada passo. Enquanto isso, nos bastidores, cresce a percepção de que as ações no mar foram apenas uma parte de algo maior. A tentativa de criar uma situação de reféns, mesmo que não concretizada, teria enorme peso simbólico e estratégico às vésperas de negociações. Ela levantaria a aposta, mudaria o tom das conversas e colocaria pressão adicional sobre qualquer concessão futura. A pergunta que começa a ganhar força é inquietante. Se essas provocações falharam em produzir o efeito desejado, qual será o próximo movimento? E até onde o Irã está disposto a ir antes que a linha invisível da escalada seja finalmente cruzada? Enquanto os incidentes militares se acumulavam no Golfo Pérsico, um novo sinal de instabilidade surgiu no campo diplomático, revelando que a crise não se limitava ao mar ou ao ar. Poucas horas depois das provocações envolvendo o drone abatido e a tentativa de abordagem de um navio-tanque americano, começaram a circular informações de que o Irã estava recuando em compromissos previamente assumidos para as negociações com os Estados Unidos. O que parecia ser um detalhe logístico, rapidamente se transformou em mais um elemento de tensão em um cenário já inflamável. Segundo fontes diplomáticas ocidentais, as conversas estavam inicialmente programadas para ocorrer em Istambul, com a presença de observadores de vários países árabes e muçulmanos. Esse formato havia sido aceito pelo próprio Irã, após semanas de negociações discretas. No entanto, de forma repentina, Teherã passou a exigir mudanças significativas. O regime agora defendia que o encontro fosse transferido para Omã e que as conversas fossem estritamente bilaterais, apenas entre Irã e Estados Unidos, sem a presença de terceiros. Essa mudança abrupta levantou suspeitas imediatas sobre as reais intenções por trás da manobra. Para diplomatas experientes, esse tipo de recuo raramente é apenas uma questão de local ou protocolo. Alterar o formato de negociações de última hora costuma ser uma tática para ganhar tempo, testar a paciência do outro lado ou criar um pretexto para o fracasso das conversas. No contexto atual, marcado por provocações militares quase simultâneas, muitos passaram a interpretar a exigência iraniana como parte de um esforço deliberado para sabotar o processo diplomático antes mesmo que ele começasse de fato. A leitura em Washington foi cautelosa, mas preocupada. Autoridades americanas reconheceram publicamente que ainda havia disposição para o diálogo, mas deixaram claro que a diplomacia exige reciprocidade. Não é possível negociar sob ameaça constante ou enquanto ações agressivas continuam no terreno. Essa avaliação ganhou peso à medida que analistas começaram a conectar os pontos entre os incidentes militares e a instabilidade no plano político. O padrão sugeria uma estratégia coordenada de pressão, combinando força e confusão diplomática. O pano de fundo dessa crise é uma profunda divisão interna dentro do regime iraniano. Declarações públicas do próprio presidente do Irã indicam que ele defende a retomada das negociações como uma forma de aliviar sanções e reduzir o isolamento internacional. No entanto, outras figuras influentes do sistema político e de segurança parecem discordar abertamente dessa abordagem. Para esses grupos, qualquer concessão aos Estados Unidos é vista como sinal de fraqueza e ameaça direta à sobrevivência do regime. Essa disputa interna começou a transbordar para o espaço público de maneira incomum.
Críticas duras ao presidente iraniano circularam amplamente, acusando-o de ingenuidade e responsabilizando-o por decisões que, segundo seus opositores, teriam aberto caminho para ataques externos e perdas humanas. A linguagem utilizada nessas críticas foi excepcionalmente agressiva, sugerindo que a luta pelo controle da política externa do país atingiu um nível perigoso. Quando um regime passa a expor suas divisões dessa forma, o risco de ações descoordenadas aumenta drasticamente. Diferentes facções podem tentar impor sua agenda por meio de fatos consumados, criando crises que forcem decisões rápidas e limitem opções diplomáticas. Nesse contexto, uma provocação militar ou uma mudança repentina nas negociações pode não ser fruto de uma estratégia unificada, mas sim de uma disputa interna por poder e influência. Para observadores internacionais, essa dinâmica é talvez o aspecto mais preocupante da situação. Negociar com um interlocutor dividido significa lidar com incerteza constante. Compromissos assumidos hoje podem ser desfeitos amanhã, e sinais contraditórios tornam quase impossível prever o próximo passo. A combinação de pressão militar, recuos diplomáticos e conflitos internos cria um ambiente altamente volátil, no qual qualquer erro de cálculo pode ter consequências desastrosas. À medida que a data das negociações se aproximava, a grande incógnita permanecia no ar. O Irã realmente buscava uma saída diplomática, ou estava apenas encenando um processo destinado ao fracasso? E mais inquietante ainda, se facções internas já estão dispostas a minar abertamente o diálogo, quem estará no controle quando a próxima decisão crítica precisar ser tomada? A tensão interna no Irã deixou de ser apenas um rumor entre analistas e passou a se manifestar de forma explícita e pública. Nos dias seguintes, as provocações militares e as mudanças repentinas nas negociações, uma série de declarações e textos extremamente duros começaram a circular dentro do país, direcionados diretamente ao presidente iraniano. O tom não era de simples discordância política. Tratava-se de uma acusação frontal, quase um ajuste de contas que expunha a profundidade da crise dentro do próprio regime. Em um desses textos, amplamente compartilhado por veículos alinhados a facções mais radicais, o presidente foi responsabilizado por uma sequência de decisões que, segundo seus críticos, teriam levado a perdas estratégicas e humanas. O documento afirmava que, logo no início de seu mandato, ele teria sido enganado ao optar pela contenção em vez da retaliação, abrindo espaço para ataques externos e aumentando a pressão militar sobre aliados regionais do Irã. A narrativa apresentada sugeria que a aposta na diplomacia não apenas falhou, mas teria enfraquecido a posição do país em um momento crítico. As acusações não pararam por aí. O texto avançava para eventos posteriores, citando ataques aéreos, mortes de figuras importantes e decisões econômicas controversas, todas atribuídas direta ou indiretamente à postura conciliatória do presidente. A mensagem central era clara: negociar com os Estados Unidos seria uma armadilha, uma estratégia de engano destinada a ganhar tempo, coletar informações e preparar o terreno para golpes mais devastadores contra o regime. Essa leitura, embora extrema, encontrou eco em setores poderosos da elite política e de segurança iraniana. O mais alarmante, porém, foi o fato de que essas críticas não ficaram restritas a comentaristas ou figuras marginais. Altos funcionários do próprio sistema começaram a contradizer publicamente a linha oficial do governo. Em um discurso recente, o presidente do parlamento iraniano afirmou que em breve seriam realizadas orações fúnebres para líderes americanos e seus aliados. Embora envolta em retórica simbólica, a declaração foi interpretada internacionalmente como uma ameaça explícita, lançada justamente no momento em que o presidente iraniano tentava manter aberta uma via de diálogo. Ao mesmo tempo, autoridades de alto escalão ligadas à segurança nacional reforçaram uma posição intransigente sobre o programa nuclear.
Em entrevistas concedidas à mídia estatal, assessores próximos à liderança suprema afirmaram que o Irã não abriria mão de seu urânio enriquecido, nem transferiria seu estoque para qualquer outro país. Segundo essas declarações, o enriquecimento a níveis elevados seria uma ferramenta estratégica usada tanto para dissuasão quanto como moeda de troca em futuras negociações. Essa postura contrastava fortemente com a ideia de concessões significativas defendida por setores mais pragmáticos do governo. Essa cacofonia de vozes revelou um regime falando em direções opostas. Enquanto o presidente defendia a diplomacia como caminho para aliviar sanções e evitar uma guerra aberta, outras figuras centrais adotavam uma retórica de confronto direto, praticamente inviabilizando qualquer avanço nas negociações. Para Washington e seus aliados, essa falta de coerência tornou-se um obstáculo sério. Negociar com um governo que não controla plenamente seus próprios centros de poder é um risco considerável. Analistas compararam o momento atual a outros períodos de crise interna em regimes autoritários, quando disputas de poder se intensificam sob pressão externa. Nessas situações, ações radicais costumam ser usadas para desacreditar adversários internos e consolidar apoio de bases mais ideológicas. No caso iraniano, provocações militares e discursos inflamados poderiam servir exatamente a esse propósito, mesmo que aumentem o risco de conflito internacional. À medida que essas declarações se acumulavam, ficava cada vez mais difícil separar retórica de intenção real. A linha entre ameaça simbólica e ação concreta parecia se tornar mais tênue a cada dia. Para observadores externos, a pergunta central deixava de ser se o Irã queria negociar e passava a ser outra ainda mais inquietante. Em meio a tantas vozes divergentes e agendas concorrentes, quem realmente tem o poder de decidir o próximo passo e o quão longe essas facções estão dispostas a ir para impor sua visão? Enquanto o Irã demonstrava publicamente suas divisões internas em Washington, o foco se voltava para um conjunto claro de exigências que definiriam qualquer possibilidade real de acordo. O presidente dos Estados Unidos deixou evidente que não se tratava de negociações vagas ou abertas. Havia 4 pontos centrais apresentados como condições essenciais para uma redução significativa das tensões e para a normalização gradual das relações. Cada um desses pontos, no entanto, carregava implicações profundas e, em alguns casos, praticamente intransponíveis. A primeira exigência era o fim completo do programa nuclear iraniano. Nesse aspecto, analistas apontam que ainda existiria algum espaço para manobra. O Irã já demonstrou no passado disposição para limitar atividades nucleares em troca de alívio de sanções econômicas. Para Teherã, a economia sufocada pelas restrições internacionais é uma fonte constante de instabilidade interna, e concessões controladas nesse campo poderiam ser vendidas internamente como um mal necessário. Ainda assim, qualquer acordo nesse ponto exigiria garantias robustas e verificáveis, algo que facções mais radicais do regime veem com extrema desconfiança. O segundo ponto, no entanto, é amplamente considerado o maior obstáculo. Washington exige que o Irã interrompa seu programa de mísseis balísticos. Para os estrategistas iranianos, esses mísseis representam a principal linha de dissuasão contra adversários regionais, especialmente Israel. Abrir mão desse arsenal significaria, na visão do regime, expor o país a ataques sem um meio eficaz de resposta. Mesmo entre autoridades iranianas favoráveis à diplomacia, há pouco apoio para qualquer concessão significativa nessa área. Isso transforma o tema dos mísseis em um potencial ponto de ruptura para qualquer acordo. A terceira exigência envolve o fim do financiamento a grupos armados aliados do Irã na região, como milícias no Líbano, em Gaza e no Iêmen. Diferentemente dos outros pontos, esse é visto por alguns analistas como mais negociável.
O Irã enfrenta limitações financeiras severas e, na prática, já reduziu o apoio a esses grupos em diversos momentos. Embora politicamente sensível, uma diminuição gradual desse financiamento poderia ser apresentada como uma reorientação estratégica e não como uma capitulação direta às pressões americanas. O quarto ponto, porém, toca no coração da sobrevivência do regime. Washington exige o fim da repressão contra manifestantes e opositores internos. Para os líderes iranianos, essa demanda equivale a um risco existencial. Protestos em larga escala têm o potencial de desestabilizar o sistema político e desafiar diretamente a autoridade do regime. Esperar que o governo iraniano suspenda a repressão é, para muitos observadores, pedir que ele assine sua própria sentença de morte. Não há precedente de um regime autoritário aceitar voluntariamente esse tipo de condição sem perder o controle. Diante desse impasse, cresce a percepção de que qualquer acordo, se ocorrer, será em grande parte simbólico. O Irã poderia aceitar termos no papel, enquanto ajusta sua estratégia internamente para manter o controle. Em vez de repressão visível nas ruas, ações poderiam ser deslocadas para prisões e processos menos transparentes, reduzindo a atenção internacional sem alterar a essência do sistema. Esse padrão já foi observado em episódios anteriores, quando a repressão ocorreu longe das câmeras e do escrutínio externo. Para os Estados Unidos, essa realidade cria um dilema estratégico. Um acordo imperfeito pode reduzir riscos imediatos de guerra, mas também pode legitimar práticas que contradizem os próprios valores defendidos publicamente. Por outro lado, a ausência total de acordo aumenta a probabilidade de escalada militar, especialmente em um ambiente já saturado de provocações e desconfiança mútua. Nenhuma das opções é isenta de custos políticos ou estratégicos. À medida que essas exigências se tornam conhecidas e debatidas, a janela para uma solução negociada parece cada vez mais estreita. Com linhas vermelhas traçadas de ambos os lados e pressões internas crescendo, a questão que começa a dominar os bastidores diplomáticos é direta e perturbadora. Diante de demandas que tocam nos pilares do regime iraniano, existe realmente espaço para um acordo duradouro, ou tudo isso está apenas adiando um confronto inevitável à medida que a tensão militar, diplomática e política atingia níveis cada vez mais perigosos? Um último sinal surgiu silencioso, porém extremamente revelador. Enquanto drones eram abatidos no Golfo Pérsico, negociações vacilavam e facções internas brigavam publicamente pelo controle do regime. Figuras de dentro do próprio sistema iraniano começaram a fazer algo que raramente acontece sem um motivo grave. Elas começaram a fugir. Nas últimas semanas, surgiu a confirmação de que mais um diplomata iraniano abandonou o país e buscou asilo na Europa, especificamente na Suíça, um destino tradicionalmente associado à neutralidade e segurança. O nome que chamou a atenção dos observadores foi Golan Reza Derwan, um funcionário de carreira do Ministério das Relações Exteriores do Irã. Ele atuou por mais de uma década na Embaixada Iraniana na República Tcheca, de 2011 até 2024, e era visto por colegas como um diplomata promissor, alguém que poderia, com o tempo, alcançar o posto de embaixador. Sua saída abrupta, no entanto, ocorreu logo após outro caso semelhante, quando um diplomata iraniano deixou sua missão junto às Nações Unidas e também solicitou asilo em território suíço. Para analistas, esse padrão é impossível de ignorar. Diplomatas de carreira raramente abandonam seus cargos sem sinais claros de perigo iminente. Eles têm acesso a informações sensíveis, entendem as dinâmicas internas do poder e muitas vezes são os primeiros a perceber quando o sistema começa a se tornar instável demais, até mesmo para quem faz parte dele. A decisão de buscar refúgio fora do país sugere que esses indivíduos acreditam que o ambiente político interno se deteriorou a ponto de representar uma ameaça direta às suas famílias e às suas próprias vidas. O detalhe mais irônico é o destino escolhido. A mesma elite que por décadas denunciou o Ocidente
como inimigo mortal do Irã, corre para países ocidentais quando sente que o chão começa a ruir. Esse comportamento não é exclusivo do Irã. Padrões semelhantes já foram observados em outros regimes sob pressão, onde discursos públicos inflamados contrastam com decisões privadas movidas pelo medo e pela autopreservação. Quando os riscos se tornam reais, a ideologia cede lugar à busca por segurança. Do ponto de vista estratégico, deserções desse tipo funcionam como um termômetro silencioso da estabilidade de um regime. Elas não aparecem em discursos oficiais nem em comunicados militares, mas indicam que algo fundamental está se rompendo nos bastidores. Se diplomatas que tradicionalmente ocupam posições protegidas já não se sentem seguros, a situação interna pode ser muito mais frágil do que as autoridades admitem publicamente. Esse movimento ocorre em um momento crítico, no qual o Irã enfrenta simultaneamente pressão externa, crise econômica, protestos recorrentes e divisões internas cada vez mais visíveis. A combinação desses fatores cria um cenário em que decisões impulsivas ou mal coordenadas se tornam mais prováveis. Em regimes sob estresse extremo, ações desesperadas muitas vezes substituem estratégias calculadas, aumentando o risco de erros fatais. Para a comunidade internacional, a fuga de diplomatas não é apenas um detalhe humano. Ela levanta questões sérias sobre quem ainda confia na capacidade do regime de controlar os acontecimentos e manter a estabilidade. Se figuras internas já estão se posicionando para um possível colapso ou para uma fase de turbulência prolongada, isso pode influenciar decisões de governos estrangeiros, mercados e alianças regionais. No fim, a imagem que emerge é a de um sistema pressionado por todos os lados. De um lado, exigências duras dos Estados Unidos. De outro, facções internas que se sabotam mutuamente. No meio, uma população cansada e uma elite que começa a procurar saídas individuais. A fuga silenciosa de diplomatas pode ser o sinal mais claro até agora de que o regime enfrenta não apenas uma crise externa, mas um momento decisivo de sobrevivência interna. Se tudo o que você viu até agora aponta para um regime sob enorme pressão, a pergunta final é inevitável. Estamos diante de uma estratégia calculada de sobrevivência ou dos primeiros sinais de um colapso que ainda não se revelou por completo? Deixe sua opinião nos comentários. Participe da discussão e compartilhe este vídeo com quem acompanha de perto os desdobramentos no Oriente Médio. Se você quer continuar recebendo análises profundas, atualizadas e conectadas aos bastidores do poder global, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que está acontecendo agora pode definir não apenas o futuro do Irã, mas o equilíbrio de forças em toda a região.